Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa trilha de auditoria e perícia. Nessa apresentação nós vamos falar sobre alguns aspectos relevantes na investigação de crimes financeiros, na perícia em crimes financeiros, tudo isso sob a ótica de um contador. Eu sou o professor Aldrey Souza, vou acompanhar vocês nessa jornada. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, da disciplina, disciplinas de contabilidade, da Faculdade de Ciências Contábeis, sou perito criminal da Polícia Federal, trabalho na investigação e na realização de perícias contábeis e financeiras em crimes financeiros, a exemplo da Operação Lava Jato. Sou instrutor e sócio do Instituto IFS e tenho minhas redes sociais onde a gente costuma publicar muito material sobre perícia, auditoria, sobre contabilidade forense. Então gostaria de que vocês nos acompanhassem. Vem que no caminho a gente explica melhor, tá bom? What's he building in there? What the hell is he building in there? It had taken Enron 16 years to go from about 10 billion of assets to 65 billion of assets, and it took them 24 days to go bankrupt. What the hell is he building in there? This company collapsed so quickly and so entirely. I mean, it was into bankruptcy within a matter of weeks. It just immediately had all the makings of a gigantic scandal. He's hiding something from the rest of us. The fatal flaw at Enron, if there is one, you say it was pride. But then it was arrogance, intolerance, greed. So many of them were blinded by the money that they didn't see that they were sinking their own lifeboat. We have a right to know. It just got hungrier and hungrier. Sooner or later, they were doomed to go off that cliff at 90 miles an hour. It's astounding that they got away with it for so long. In reality, Enron was a house of cards. What we didn't know is that the house of cards had been built over a pool of gasoline. It all sort of became smoke and mirrors. Committee will come to order. This is a case of America's largest corporate bankruptcy. The question here is what happened, who was responsible for it happening, and what can we do to prevent this sort of thing from happening again? Então, a análise que a gente tem que fazer, basicamente, pegando o gancho ali da conclusão do filme, desse vídeo rápido, é que a gente tem que identificar o que aconteceu, quem são os responsáveis e o que é que a gente pode extrair de aprendizado. Nessa linha, a gente observou o que, basicamente, que a gente pode pontuar, a gente separou aqui o caso da Enron e da Siemens. O primeiro caso da Enron nos permitiu o que? Trazer como aprendizado, foi materializado aqui com a SOX. Então, foi uma lei que veio com o objetivo de trazer uma maior preocupação de todos os agentes de mercado, dos estados, das nações, enfim, do governo americano, com o objetivo de quê? De se preocupar cada vez mais com as fraudes contábeis, a necessidade de se preocupar com sistemas de governança adequados, fortalecimento da controladoria. A gente observou o quê? Um início, digamos assim, sementes assim, de um sistema de compliance mais robusto. Já a partir do escândalo da Siemens, em que nós observamos pagamentos da ordem de mais de $1 bilhão na época para agentes públicos ao redor do mundo todo, houve o quê? Um fortalecimento dos conceitos trazidos na FCPA, que é a lei anticorrupção americana, basicamente a preocupação com a corrupção de agentes públicos e privados e com a lavagem de dinheiro decorrente desses mecanismos. E aí a gente traz aqui para vocês, olha, essa figurinha aqui já para que a gente possa entender um pouco do nosso cenário. E aí eu trago aqui essas duas notícias aqui. A primeira de 2008,
tá? E a segunda de 2017. A primeira destaca o quê? Nem o FBI consegue decifrar arquivos de um investigado, né? Diz jornal. Esses arquivos estavam protegidos por quê? Por uma criptografia fortíssima, tá? Que a Polícia Federal Brasileira não conseguiu quebrar e, segundo essa notícia aqui, foi necessário recorrer ao governo americano, à Polícia Federal Americana, e nem eles foram capazes de quê? De quebrar essa criptografia. Temos aqui já em 2017 uma notícia que trata do quê? Criador do Drones entrega a Lava Jato lista com 73 usuários do sistema. Esse foi o quê? Foi um sistema que foi utilizado, conforme a matéria, utilizado para quê? Para realizar, né, controlar, contabilizar e realizar a comunicação, né, entre diversos usuários, né, que faziam transações ilegais, pagamentos ilegais, a contabilização de caixa 2, tá? E aí a gente chega, olha, basicamente é isso aqui, a integração, a necessidade de integração, tá? Preocupação com o avanço tecnológico, cada vez mais sendo utilizado para o cometimento de crimes e o incremento de quê? Do profissionalismo, tá? Então, a gente já havia o quê? Um profissionalismo no cometimento de fraudes contábeis e financeiras. Agora temos um componente, né, que é a utilização de tecnologia, tá, e da integração entre diversos setores voltados à delinquência, tá, com o objetivo de quê? De cometer esses crimes financeiros. E a análise desses crimes financeiros, basicamente o que? A gente traz aqui, olha, uma conexão da contabilidade com esses ilícitos financeiros, tá? Esses ilícitos financeiros a gente pode identificar basicamente o quê? Aqueles de natureza tributária, aqueles contra o sistema financeiro nacional, que são tipificados na Lei 7492, né, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, a lei que trata dos crimes no mercado de capitais, tá? A lei que trata da fraude a credores, tá? Então, uma coisa que vai nos trazer uma preocupação grande, principalmente depois desse período de pandemia que todos nós estamos passando, né? Você que está nos assistindo aí, nós estamos no ano de 2020, né? Estamos sendo assolados aí por uma pandemia. Então, muito provavelmente teremos o quê? Um incremento de ações de falência, de recuperação judicial. Então, importante, né, que todos nós estejamos atentos para essa possibilidade de fraude contra credores. A presença de quê? Do crime de corrupção. É praticamente impossível o cometimento de crimes financeiros em larga escala sem a participação de agentes públicos, tá? Temos aqui também o que? Os crimes previstos, né, na lei de licitações, tá? Então temos os crimes voltados ao que? A obtenção de benefícios indevidos na contratação com o Estado. E por fim aqui, olha, no finalzinho desse ciclo aqui, a lavagem de ativos, tá? Porque é impossível a gente conseguir falar de crimes financeiros, de ilícitos financeiros, sem falarmos de lavagem de dinheiro. Que o objetivo da lavagem de dinheiro nada mais é o quê? Dissimular, ocultar a origem ilícita desses recursos, né, que são provenientes desses diversos crimes aí que nós elencamos, com a finalidade de quê? Reinserir esses recursos no mercado regular com a aparência de ilicitude. Então, basicamente, olha, quando a gente fala de crimes financeiros, estaríamos falando desses 7 tipos aqui, tá? Em que a presença da contabilidade ela é condição sine qua non, seja para o cometimento do crime, seja para a ocultação, a dissimulação, pela falta de informação, tá? Então, esses crimes aqui, sem dúvida alguma, eles ocorrem dentro das estruturas contábeis e financeiras. E aí nós temos aqui, olha, basicamente o que? A chamada fase administrativa de investigação, a chamada fase criminal, tá? E a chamada fase civil, certo? Em que a gente observa o que? A ocorrência de investigação no âmbito administrativo. Quando a gente fala âmbito administrativo, estamos falando dos processos que ocorrem dentro de órgãos reguladores, os processos que ocorrem em fase de investigação interna, né, dentro das empresas, das corporações. A fase administrativa também é a fase pré-processual, digamos assim, de investigação de delitos que acontecem, por exemplo, em órgãos como a Receita Federal.
Temos o que? A fase cível. Os prejuízos decorrentes desses crimes, normalmente eles demandam uma reparação, né? A busca de responsabilização civil, além da responsabilização criminal. E aqui a gente chega, olha, à contabilidade forense, tá? Contabilidade forense entendida como o quê? Um ramo da contabilidade voltado à investigação de ilícitos, né, de crimes, tá? E aí, basicamente, o que? A contabilidade forense se preocupa com análise de ilícitos administrativos e as fraudes que são cometidas e que muitas vezes são escondidas dentro desses ilícitos administrativos. Então, a análise ela parte de ilícitos administrativos para que a gente consiga chegar na fraude, que já é um elemento doloso, né, que demanda o que é a intencionalidade. E temos aqui basicamente a utilização de ferramentas de perícia, tá, que a gente citou aqui, e auditoria. Tá? Então, o trabalho de investigação realizado pelo contador forense, pela contabilidade forense, ele foca em ilícitos administrativos e fraudes e utiliza técnicas de auditoria e de perícia contábil. E aí a gente chega ao quê? A esse conceito aqui da contabilidade forense, como sendo o quê? Um ramo da contabilidade destinado a, observe bem, identificar, coletar e analisar aquilo que a gente chama de vestígios. Tá? Ou seja, todos os vestígios, todos os elementos concretos relacionados a esse ilícito, eles são identificados, coletados e analisados pelo contador forense, com o objetivo de quê? De transformar esses vestígios em evidências, tá? E aí, ao final, o quê? Emitir uma conclusão sobre a ocorrência ou não de ilícitos contábeis financeiros. E qual vai ser o grande diferencial da contabilidade forense? É justamente a análise, né, identificação, coleta e análise desses vestígios com o objetivo de quê? Servir como elemento, olha, elemento técnico, científico e informativo, tá? Em processos. Então, a contabilidade forense, ela basicamente se distingue da auditoria e da perícia, tá? Pensando de uma forma mais investigativa, que o contador forense ele vai focar em quê? Identificar, coletar e analisar vestígios. Com que finalidade? Levar esses vestígios para dentro de um processo administrativo ou judicial, tá? Sendo que todos esses ilícitos contábeis aqui a gente classifica, a gente denomina o quê? Como toda aquela conduta, aquela ação ou omissão capaz de quê? De ter uma repercussão econômico-financeira, tá? Uma conduta proibida por norma que tem repercussão financeira. Ela pode causar um dano efetivo ou um dano potencial, tá? Aqui, ó, dano efetivo ou um dano potencial a terceiros. A investigação, tá, de crimes financeiros, de ilícitos financeiros, a gente costuma basicamente dividir em duas etapas, a chamada fase pré-processual e a fase processual. Na fase pré-processual, que a gente chama também de fase administrativa, a gente observa o quê? Aquele chamado contraditório mitigado ou diferido, tá? E já na fase judicial, não, ocorre de fato o contraditório e a ampla defesa, porque ali ele está sendo supervisionado, presidido por um juiz. Os elementos que são colhidos nessa fase administrativa, nós chamamos de quê? De elementos informativos. Já na fase processual, a gente chama de quê? De elementos de prova, tá? Salvo a situação em que esses elementos de prova são colhidos na fase administrativa por peritos oficiais, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá? Temos também o quê? A necessidade de produção de prova cautelar, tá? Quando ela é não repetível ou existe a necessidade de produção de prova antecipada, aí a prova ela pode ser produzida na fase administrativa, caso contrário, via de regra, ela vai acontecer quando aqui no procedimento probatório, que é dentro já da fase processual. Qual o produto dessa fase administrativa? É o quê? Um indiciamento, tá? Ou a denúncia, tá? O indiciamento por parte da polícia e a denúncia por parte do Ministério Público. E já na fase processual, obviamente, o produto vai ser o quê? A ação judicial, tá? Onde vai ser garantido o quê? Contraditório, ampla defesa, discussão da prova e o procedimento probatório em si. Temos aqui, olha, a atuação do contador forense. Então, aqui nessa passagem aqui, a gente gosta de frisar que o expert, né, o contador forense, o contabilista forense, ele pode ser tanto um perito oficial,
ele pode ser um perito não oficial, só nas hipóteses em que não há um perito oficial naquela localidade, tá? Pode ser realizado por um investigador ou por analistas, né, de empresas, de órgãos de controle. Então, o contador forense, nessa fase aqui pré-processual, ele vai produzir aquilo que a gente chama de relatório. Se esse documento, né, for produzido por um perito oficial, ele se chama laudo pericial, tá? Então, perito produz laudo, que consequentemente é prova pericial. Já os outros, o investigador e o analista, normalmente eles produzem o quê? Relatórios que se constituem em informação, tá? Informação que vai ser levada para o processo. Já na fase processual também, quem é que vai atuar na fase processual? Aí é o perito oficial ou judicial, tá? O não oficial, quando não há um perito oficial naquela localidade, tá? E os assistentes técnicos, que a gente vai ver lá na frente, que no processo penal também é permitida a presença do assistente técnico. Temos aqui o perito emite laudo, os assistentes técnicos emitem parecer, tá? Perito produz a prova pericial, tá? E também são levados documentos para dentro do âmbito do processo. Obviamente que a gente não pode desconhecer que não há, tá, hierarquia, ou seja, há uma ausência de hierarquia entre as provas que são produzidas no âmbito de um processo. Ou seja, a importância ela vai ser definida por quê? Pelo resultado. Então, quem trouxer resultado dentro daquela sequência, né, de definição de autoria, materialidade e dinâmica, vai ser reconhecido como um elemento de prova dentro daquele processo. E aqui a gente vê aqui, olha, alguns artigos, só para a gente ter uma apresentação mais técnica, tá? Que é o artigo 155 e o artigo 158, tá? Ambos do Código de Processo Penal. O artigo 155 ele diz o seguinte, olha, o juiz ele só pode formar a sua convicção no âmbito do processo, tá? Com base em quê? Em prova produzida em contraditório judicial. Tá? O juiz não pode, ou seja, ele não pode formar a sua convicção com base nos elementos que são os elementos informativos, tá? Que foram colhidos lá na fase pré-processual ou administrativa. Ressalvada o quê? As provas cautelares, né? Não repetíveis e antecipadas, que são produzidas dentro do processo, se não puder ser repetido no momento posterior, né, a autoridade policial determina a realização dessa prova ou a autoridade judicial, tá? E outro artigozinho aqui, ó, que diz o seguinte, ó, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, tá? Direto ou indireto. Então, lembra lá quando a gente falou da fase processual e pré-processual, a presença do contador forense naquelas duas fases? Então, o perito oficial, e a gente vai ver no próximo slide, o perito oficial é que faz esse exame de corpo de delito, tá? Então, sempre que a infração deixar vestígios, olha o que é que a lei diz, é indispensável, tá, o exame de corpo de delito, nem a confissão do acusado pode suprir. E aí a gente vê aqui, olha, o tal do perito oficial, que é o exame do corpo de delito, tá? Quem é que é perito oficial? A gente vai ver que perito oficial, né, é aquele que é portador de diploma, olha, diploma de curso superior, tá? Então, um ponto que difere, tá, por exemplo, do nosso novo Código de Processo Civil, é que na perícia criminal, o perito oficial ele tem que ser portador de diploma de curso superior, pelo menos é o que está previsto no artigo 159. E da mesma forma que acontece no Código de Processo Civil, tá, é facultado às partes, no caso aqui é o Ministério Público, tá, que é o assistente de acusação, é facultado também ao ofendido, né, ou querelante, quem tiver lá no meio da querela, e o acusado, tá, o quê? A formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, tá? E importante a gente destacar, olha, que aqui no parágrafo 4º, tá? O assistente técnico, ele só vai atuar a partir de quê? Da admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. E aí, concluído o laudo, há o quê? A informação, a intimação, tá, dessa decisão para que as partes possam o quê? Apresentar esses exames aos assistentes técnicos. E o que diz a lei aqui sobre o perito oficial ainda? Temos aqui a chamada Lei 12.030. Essa Lei 12.030 ela diz o seguinte,
quem é que é perito oficial, tá? E aí ela distingue o quê? Os peritos oficiais de natureza criminal, tá? Quem são? São os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os odontologistas. Todos eles com o quê? Com formação superior específica detalhada em regulamento, tá? De acordo com o quê? Com a necessidade de cada órgão. Então, por exemplo, a Polícia Federal, nós temos os peritos criminais, né, federais, de acordo com cada uma das áreas de formação. Eu, por exemplo, sou contador, então eu sou perito criminal federal com formação em contabilidade, tá? E como é que é feita aqui? Como é que é realizada a investigação da pericial contábil? Como é que é feita essa investigação pericial contábil? Basicamente aqui eu trago para vocês, olha, essa figurinha aqui para que vocês tenham uma noção, né? E eu cito aqui, olha, esse aqui que é o Locard, né, nascido entre 1877 e 1966. Locard ele é responsável pelo quê? Pelo princípio, aquele princípio que é seguido desde sempre, né, que é o princípio da troca, chamado princípio da troca de Locard. Esse princípio é baseado em quê? Na premissa de que toda interação, seja acidental ou não, existente entre dois corpos, entre duas pessoas, em qualquer localidade, né, ela sempre deixa o quê? Vestígios. Então, sempre que eu tenho contato com um ambiente, eu tenho contato com uma pessoa, com uma operação, necessariamente eu deixo o quê? Vestígios dessa operação. Então, esses vestígios é que vão ser o quê? Objeto de exame por parte dos peritos, né? Lembra lá do artigo 158, do artigo 155, que diz o quê? Havendo vestígio, o crime tem que ser examinado, o corpo de delito tem que ser examinado por perito oficial. E aqui nessa figurinha aqui, olha, eu destaco para vocês esses outros pontos aqui, ó. Observem aqui, né? Esse aqui, vejam que o crime ele aconteceu aqui no banco, mas olha aqui os outros pontos aqui, ó, de interação, tá? Que a gente circulou aqui, ó. Aqui embaixo também, tá? Então isso aqui se constitui naquilo que a gente chama de cena de crime, né? Então a cena de crime a gente não pode ficar restrito somente à análise daqui do banco, que foi onde aconteceu o crime, tá? A gente tem que ficar ligado e antenado em todos os pontos, olha, porque aqui, por exemplo, nessa escada aqui, a gente tem um contato pelo princípio de Locard, a gente observa o quê? Observa a possibilidade de encontrar vestígios, da mesma forma aqui, tá? Aqui também temos operações, aqui nós temos um helicóptero indo nessa direção aqui, então todos esses pontos aqui, eles são capazes de quê? Deixar vestígios, e aí vai caber a quem? Ao perito fazer o quê? A identificação, né? Identificar quais são os vestígios, coletar esses vestígios, processar esses vestígios, examinando, tá? Para ao final apresentar uma conclusão. Então observem aqui, olha, o banco não é o único lugar. Para essa análise aqui, a gente destaca basicamente o quê? Dois conjuntos de competências, né? A gente separou aí, até por uma questão, para atender a um aspecto didático, a possibilidade, como a gente falou, de quê? Dessas análises elas serem realizadas com o uso de tecnologias. A gente observou, logo no início dessa apresentação, a necessidade de quê? Né? Das pessoas que vão analisar, investigar, periciar crimes financeiros, a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica. Então, isso aqui a gente chamou de quê? Ó? Hard skills. Então, é importante que o profissional ele tenha o quê? Seja um profissional disruptivo do ponto de vista digital. Por quê? Porque as ocorrências, o processamento de grandes volumes de dados, né, ele não vai ser possível se você não tiver esse tipo de competência. Entretanto, olha, as competências que a gente chama aqui de soft skills, ou competências mais leves, tá? São competências que vão ser extremamente demandadas se você pretende analisar, fazer perícia em crime financeiro, porque ela vai possibilitar que você defina com clareza o objeto e o objetivo dos exames que você vai desenvolver, né? Então, esses dois conjuntos de competências aqui, olha, e essa figura ela é muito sugestiva, porque isso aqui realmente é um intangível, é muito difícil de você mensurar a importância e as capacidades, mas eu diria que essa daqui continua sendo a principal capacidade, porque essa daqui, ó, a operação, isso aqui você consegue
sem dúvida alguma, delegar, né? Mas essa daqui não. Por quê? E por que a gente costuma dizer isso? Porque a análise, né, de fraude, de crimes financeiros, ele demanda a capacidade de você conseguir enxergar, olha, a oportunidade que o fraudador, que o criminoso encontrou, né, os mecanismos de racionalização, né, em função dos incentivos que ele tem e da capacidade cognitiva que ele tem, da capacidade material, dos recursos, dos meios que eles têm. Então, tudo isso aqui vai ser elemento, né? São situações, né? São pontos que devem ser examinados pelo analista, pelo perito, né? A capacidade de conseguir identificar, por meio da utilização de ferramentas tecnológicas, né? Brechas de oportunidade, falhas de controles que foram utilizadas, tá? O mecanismo de racionalização do criminoso, do fraudador, para que ele consiga o quê? Melhor utilizar as suas capacidades e melhor aproveitar os incentivos que ele tem. Então, dentro daquela linha lá das competências, né, do hard skills, do soft skills, a gente continua frisando a importância de você saber utilizar cada um desses conjuntos de competências, né, no momento adequado, né, para a evidência adequada, para o vestígio adequado, para a análise mais adequada, tá certo? E aí a gente chega aqui, olha, a essa figurinha aqui, que ela demonstra basicamente o quê? O trabalho que é feito, né, com base naquelas competências. Então, o trabalho, como a gente falou, o trabalho de definição da autoria, tá, da materialidade e da dinâmica do ocorrido. Então, o trabalho de investigação pericial ele vai ser centrado nesse tripé aí, definição da autoria, da materialidade e da dinâmica, de como que as coisas aconteceram. Lembra daquela figurinha lá do banco com os helicópteros? Né? A partir do percurso que você sai coletando aquelas evidências, aqueles vestígios, você consegue montar um mosaico, né? Você consegue montar um mapa, tá? De todos os acontecimentos, com base em quê? Nos vestígios que você vai coletando, tá? E a partir da identificação, coleta e análise, esses vestígios podem se constituir em quê? Em evidências do cometimento daquele crime, né? Com relação ao que? A definição da autoria, da materialidade e da dinâmica do crime que foi cometido, né? E aí a gente chega ao quê? Para que a gente possa fazer aquele exame, né? Aquela análise com base na definição da autoria, materialidade e da dinâmica, é fundamental que o profissional consiga, olha, examinar o contexto, tá? Lembra daquela outra figurinha que a gente colocou lá, que os vestígios eles estão espalhados, que a gente não pode só examinar o local, né, da ocorrência, o banco, tem que olhar todos os outros locais. Então, isso permite que a gente consiga o quê? Definir o contexto. É esse exame do contexto, né, em que se deu, a partir do exame desse contexto, que a gente consegue definir o quê? Quais são os locais que a gente vai precisar examinar, quais são os vestígios que a gente precisa identificar e coletar e examinar, para que a gente consiga o quê? Produzir as evidências, tá? E tudo isso tem que ser feito com base em quê? Com base num método técnico-científico, porque todo o trabalho pericial ele é feito em quê? Baseado num método. Só que quando a gente pensa em coletar vestígios para que esses vestígios se transformem em evidências, olha, é importante que a gente esteja atento a esse conceitozinho aqui da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É o cuidado que a gente tem que ter desde a identificação até a análise final daqueles vestígios, para que a gente consiga estabelecer o quê? Uma sequência cronológica desde a identificação até a análise, que a gente consiga identificar todas as pessoas que tiveram contato com aquele vestígio, com aquele vestígio que vai se constituir ou não numa evidência. Então a cadeia de custódia é isso, é a garantia da integridade desse vestígio ao longo de todo o processo. E isso aí é um pressuposto de validade, tá? Então, se você não consegue garantir essa cadeia de custódia, tá? Não vai adiantar muito você ter um método de análise adequado. Por quê? Porque esse vestígio ele já está contaminado desde a sua origem. Então, o que é que vai acontecer com as suas conclusões? Com a sua conclusão? Sua conclusão vai ser fragilizada. Então, quando a gente fala em identificação, autoria,
materialidade dinâmica, coleta de vestígios para transformar esses vestígios em evidências, né, com base na aplicação de um método técnico-científico e que a gente extraiu esses vestígios a partir de uma análise contextual, é importante que a gente tenha cuidado também com essa parte operacional, tá, estratégica, da definição, né, clareza, que a gente consiga rastrear todos os pontos, né, que foram percorridos até a identificação, a coleta e a análise dos vestígios. Então, essa preocupação com a cadeia de custódia, ela gerou o quê? A nova alteração aí que tivemos na legislação penal, né, com o pacote anticrime, em que se deu uma atenção muito grande a essa questão da cadeia de custódia lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. E aqui a gente tem um exemplo aqui, né, para que a gente consiga vislumbrar, tá, melhor. Eu coloquei aqui, olha, origem, tá? Algumas etapas aqui até a etapa final, tá? Até a etapa final. Então, a análise de crimes financeiros, ela basicamente ela parte de quê? Da análise daquilo que a gente já conhece na contabilidade, que é de origens e destinos, tá? Então, toda análise ali, ela vai basicamente focar em quê? A gente está falando de crimes financeiros, então, origem e destino. Então, por exemplo, aqui, recursos públicos, né, gerados aqui por uma empresa pública. Esses recursos foram repassados a um licitante, tá? Desse licitante passou aqui para a empresa 1, a empresa 2. Essa empresa aqui, essas empresas passaram para aquilo que a gente chama de operador, né, uma outra empresa de fachada, offshore ou terceirizadas, ou até para outras empresas, né, coligadas, controladas, enfim, outras empresas que compõem esse grupo aqui. E ao final a gente chega ao quê? Recursos que chegaram para agentes públicos e partidos políticos. Nessa linha aqui a gente observa basicamente o quê? Olha, a corrupção aqui, então a busca de vestígios e de evidências, né, do cometimento do crime de corrupção, que é o quê? Quando um agente público ele facilita, digamos assim, né, ele frauda um processo licitatório para definir que o licitante vai ser a empresa A ou B, tá? E a lavagem de dinheiro decorrente, ou seja, todas as operações seguintes que são realizadas, operações financeiras com a finalidade de quê? De distanciar o dinheiro daqui, dessa origem espúria, né, dessa origem criminosa, tá? E aí são realizados o quê? Diversos mecanismos de lavagem, tá? Corrupção aqui e aqui diversos mecanismos de lavagem com a finalidade de quê? Ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, né? E esse esquema que a gente mostrou aqui, ele é chamado em inglês de kickback. O que é o kickback, né? Nesse esquema, o agente público, o que é que o agente público faz? Ele vai intervir diretamente, tá, para que o quê? Um contrato junto com a administração pública ele seja concedido a uma determinada pessoa ou empresa. E isso aí ela cobra o quê? Um percentual do contrato ou do ganho, tá? Então, o que acontece? Nesse esquema, olha, o dinheiro da propina, tá, ele já é contaminado desde a da origem do processo de licitação. Então, ali ocorre o quê? O crime de corrupção, tá? Em seguida, o que esse agente público faz, né? E o empresário também, que está lá envolvido no esquema de corrupção. Ele vai realizar o quê? Mediante diversas condutas, tá? Ele vai promover o quê? A ocultação, tá? E a dissimulação, tá? Desses recursos, com o objetivo de quê? De distanciar esses recursos da sua origem ilícita. Tá? Então, esse tipo de esquema aí, ele é conhecido como kickback, em que a corrupção e, em seguida, a realização de diversas operações, tá? Para ocultar, dissimular e depois colocar esses recursos de forma com aparência de ilicitude dentro do mercado. Aqui nós temos um outro esquema, né? Em que aqui, por exemplo, uma empresa, né? Aqui um consórcio, tá? Ele obtém um determinado tipo de contrato com a administração pública brasileira, por exemplo. Esse consórcio ele é formado pela empresa A e pela empresa B, tá? Só que acontece, essas empresas elas têm projeção mundial. E aí a gente observa o quê? Por exemplo, a empresa A ela tem projeção aqui em Angola. Tá? Ela tem projeção em Angola. Então, ela realiza contratos também com o governo angolano,
esses contratos aqui, eles são utilizados para quê? O dinheiro desses contratos com o governo angolano são utilizados para repassar recursos para as empresas C e D, tá? E aqui, por exemplo, essa empresa C e D consegue repassar o quê? Recursos para uma outra empresa E situada onde? Na Suíça. E aí sim, essa empresa E repassa o quê? Recursos para o agente público brasileiro, tá? Temos aqui, olha, outra sequência aqui. A empresa B, que também forma um consórcio, ela tem negócios na Suíça. E aí essa empresa, ela recebe recursos aqui, né, por meio de transferências, de lucros ou de custos, ou contratos simulados aqui, tá? Para algum tipo de operação, também com que finalidade? Repassar dinheiro para um agente público brasileiro. Então aqui nós temos o quê? O fenômeno da corrupção, aqui, tá? A corrupção aqui. E aí, todas as operações aqui em seguida são operações de quê? Destinadas a ocultar ou dissimular a origem espúria desse recurso que vai chegar aqui nesses agentes públicos aqui brasileiros. Por fim, tá? Para que a gente possa apresentar como considerações finais, gostaria de destacar alguns pontos que a gente tratou. Ambiente tecnológico utilizado para o cometimento de diversos delitos e crimes. Então, a gente consegue observar uma escalada em proporções geométricas de quê? Da utilização de mecanismos, né, tecnológicos cada vez mais aperfeiçoados para o cometimento de crimes, tá? Não só daqueles crimes financeiros, como também para realizar a lavagem do dinheiro obtido ilegalmente. E aí a gente tem, por exemplo, o fortalecimento, né, a utilização das criptomoedas, dos criptoativos, tá? Temos o que? Esses crimes financeiros entendidos como o quê? Como todas as condutas ativas ou passivas que causam o quê? Um prejuízo efetivo ou potencial a terceiros. Então, quando a gente fala aqui de crimes financeiros, é importante que a gente alargue esse conceito, não só para aqueles crimes que a gente viu ali a tipificação, mas todo crime que produz o quê? Um prejuízo efetivo ou potencial a um terceiro por meio de quê? De uma conduta, tá? Ativa ou passiva, dolosa, tá bom? Podemos pontuar, obviamente, né? Basicamente o quê? Os crimes tributários, tá? Grande parte do acervo, né, de crimes financeiros, a gente tem casos fantásticos envolvendo aspectos tributários, tá? Temos aqui os crimes contra o sistema financeiro nacional, contra as instituições financeiras, de forma geral. Crimes contra o mercado de capitais, também um mercado de capitais muito utilizado para realizar a lavagem de recursos, né? A lavagem de dinheiro obtido de forma ilegal. A fraude contra credores, a gente está reforçando essa preocupação em função da quantidade de empresas, né, que devem estar entrando com pedidos de recuperação judicial, pedidos de falência, que eventualmente venham a ter as suas falências reconhecidas, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter é com essa fraude contra credores, tá? Crimes contra a administração pública, aí a gente destaca, obviamente, os crimes realizados por meio de formação de cartéis para fraudar obras públicas, licitações públicas, né? E aqui o crime de lavagem de dinheiro, tá? E aí a gente fala de quê? Da importância do contador forense, né? Como o quê? Como um ramo de contabilidade que vai atuar o quê? Para investigar, tá, a ocorrência desses crimes financeiros. Destacamos também, olha, que a investigação realizada pelo contador forense, ela é baseada em quê? Em técnicas de perícia e auditoria. E essas técnicas, elas são aplicadas sobre o quê? Sobre ilícitos administrativos, isso com a finalidade de quê? De identificar até se chegar, né, às fraudes, tá? A aplicação dessas técnicas de perícia e de auditoria sobre esses ilícitos administrativos, elas têm como finalidade o quê? Identificar a autoria, né, o quem, a materialidade, que são os vestígios e as evidências, né? E a dinâmica, que seria como que aquele fato aconteceu. Destacamos também aqui as fases do processo, tá? Processo de investigação, pode acontecer na fase pré-processual e na fase processual. E aí trouxemos aqui um destaque, olha, para as investigações realizadas internamente. As investigações internas, em função basicamente de quê? Da lei anticorrupção. Essas investigações, elas são realizadas
Normalmente por quem? Pelos setores de compliance das empresas, das organizações públicas ou privadas. Então, a gente observa o quê? O aumento da preocupação das organizações, tanto é que temos setores específicos, né, departamentos específicos, diretorias, que são as diretorias de compliance, que havendo discussões, havendo dúvidas, havendo denúncias, né, essas investigações elas são realizadas por esses setores, né, numa fase administrativa e eventualmente podem subsidiar o quê? Uma ação civil, né, uma ação de ressarcimento, auxiliar a investigação por meio de um inquérito ou de uma ação penal. E aí essa investigação que é basicamente realizada, como a gente falou ali, ó, com base no princípio da troca de Locard, que é o que? Diz o seguinte: qualquer ocorrência, tá, seja de natureza criminosa ou acidental ou de causas naturais, sempre vai deixar aquilo que a gente chama de vestígios materiais no local. Então isso está intimamente relacionado àquele conceito de materialidade. Define autoria, materialidade e dinâmica. A definição da materialidade está intimamente relacionada ao quê? A dinâmica do fato criminoso. Então, o local de crime é sempre o quê? Aquilo que a gente diz, é sempre uma fonte rica de informação, que são os vestígios. E não se restringe, tá? Não se restringe à área onde ocorreu o fato investigado. A gente viu naquela figurinha ali que tinha um banco, em que um crime, né, um desvio de recurso, o pagamento de uma propina, um mecanismo de ocultação ou de simulação realizado dentro de um banco, mas você tem que coletar vestígios em todos os lugares ali, mediatos e imediatos, né, em que há o transporte daqueles recursos, em que há a passagem desses recursos por algum local. E aqui a gente chama de vestígios, olha, a gente qualifica como testemunhas mudas. Por quê? Porque eles são fontes, tá, objetivas de informação. Então a gente tem que ter a capacidade de encontrar esses vestígios, coletar, revelar e analisar esses vestígios. Por meio de quê? De análises técnico-científicas. E aí a gente frisou com muita ênfase a questão da preocupação com a cadeia de custódia, que a gente consiga estabelecer uma cronologia desde o momento em que esse vestígio foi identificado, coletado, analisado e armazenado, processado e arquivado, por exemplo. Então, o conceito de cadeia de custódia que é muito importante para análises periciais. A gente destacou ainda, olha, um esquema, né, básico de corrupção e de lavagem de dinheiro, que é o chamado de kickback. Tá? O que é esse kickback? Normalmente o quê? O agente público ele cobra um percentual, tá? Ele cobra um percentual sobre o valor do contrato que ele auxiliou, né? Ele fraudou para que esse contrato tenha sido atribuído, tenha sido firmado com um licitante que pagou essa comissão. Então, nesse kickback, o quê? Um percentual dos ganhos resultantes do contrato obtido, então, ele obtém aquele contrato por meio de mecanismos de corrupção, esse contrato ele tem um plus, né, um valor acima, né, do valor que seria o valor lícito, tá? E aí esse valor é utilizado para quê? Para pagar uma parte que é a propina para o agente público, tá? Se esses valores, tá? Se esses valores forem entregues, tá? Mediante o quê? Condutas de ocultação e dissimulação, o que é que vai acontecer? Fica configurado o crime de lavagem de dinheiro também. Então, temos o crime de corrupção consumado no momento em que o agente público fecha o negócio, né? Cobra um percentual. E se esses valores forem pagos de forma dissimulada, em parcelas, por meio de condutas de ocultação e dissimulação, fica configurado também o crime de lavagem de dinheiro. E esse mecanismo aqui, ó, esse esquema é chamado de kickback. E aqui, dando os devidos créditos, né, nós utilizamos aqui como referencial bibliográfico um artigo que foi produzido aqui, né, desmistificando o Big Data, que é uma evolução, apresentando como uma evolução obrigatória para as ciências forenses. Tá? Esse artigo foi feito pelo Dr. Rafael de Souza Lima, que é perito criminal, tá? Encabeçado por ele. E aí tivemos o colega André Luiz, Dr. César Merdeiros, eu, Dr. Lucas. Tá? E esse artigo ele foi publicado no Jornal Internacional de Auditoria e Tecnologia. Tivemos também aqui a contribuição, né, por meio do livro Corrupção, Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal, do Dr. Felipe Hayashi. Tá? Tivemos aqui também a utilização desse artigo aqui de Richard Posner, né,
na Economic Analysis of Law. Temos aqui um artigo da GV Law aqui, Celso Sanches Vilardes, né, crimes financeiros e crimes correlatos, e o destaque aqui para o filme da Enron, né, Os Mais Espertos da Sala, tá, que está disponível aqui nesse endereço aqui no YouTube para quem quiser acessar. Então agradecemos aqui, finalizamos a nossa participação, gostaríamos de agradecer a todos vocês, tá? E nos sigam nas redes sociais do professor Aldri. Eu estou sempre publicando conteúdo relacionado à perícia, à auditoria, à investigação, tá? Então esperamos vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.